Olá novamente, amigos do YouTube. O Mecânico Responde, mais uma vez trazendo algumas informações úteis para o seu veículo. Hoje eu escolhi um assunto que às vezes muitos profissionais da área de mecânica automotiva, principalmente a parte de manutenção, esquecem muito de dar atenção a este tão importante fluido, que é o fluido de freio que é usado no veículo. Bom, primeiro, para explicar a necessidade dessa manutenção, temos que dar atenção qual a finalidade do fluido de freio. O fluido de freio, ou óleo de freio, como é mais conhecido, ele tem a função de transmitir a força hidráulica imprimida através do cilindro mestre até as rodas. Isto vai às pinças de freio ou até os êmbolos dos freios traseiros. Bom, o fluido de freio ele sofre muitas transformações físicas com relação à temperatura e pressão. A temperatura dele aumenta principalmente em sistemas que usam pinças de freio, porque todo o calor gerado do atrito da pastilha e o disco são transmitidos à pinça, e em consequência vai ser transmitido ao fluido de freio. E também existe a contaminação, apesar do sistema estar fechado, do fluido de freio. Porque o fluido de freio é um fluido higroscópico, ou seja, ele absorve a umidade do ar, fazendo com que haja contaminação deste fluido. Então, é necessário que seja reparado o tempo, em que se usa esse fluido. Isso varia de montadora para montadora. O importante é você acompanhar sempre o manual de reparações do seu carro e usar o fluido certo. Existem 3 tipos de fluido: DOT 3, 4 e 5. O 3 e o 4 são os mais usados no mercado. O 5 ele saiu do mercado há algum tempo, mas os mais usados são o 3 ou 4. Em alguns veículos pode-se completar o óleo de freio usando o 3 ou 4. Na tampa do reservatório do fluido de freio, há a especificação, DOT 3 ou DOT 4. Ou seja, você pode usar o DOT 3 ou DOT 4. Ou em alguns usar somente o DOT 3 ou usar somente o DOT 4. Então é importante observar que este fluido tem vida útil sim, como se fosse um fluido de transmissão, o óleo de motor ou fluido de caixa de transferência, qualquer outro fluido que seja utilizado no veículo. Então a recomendação é, dependendo do fabricante, 1 ano ou 10 mil quilômetros, 2 anos ou 20 mil quilômetros, 3 anos ou 30 mil quilômetros, depende muito do uso. Para isso, leve no seu profissional de confiança e peça para ele fazer o teste do fluido de freio para ver realmente se o fluido está em dia. Normalmente, a maioria dos casos em que eu recebo na oficina não se importam em preocupar com a troca do fluido. E também existe aquele descuido do profissional que esquece que esse fluido, se ele não for trocado, vai danificar cilindro mestre, os reparos das pinças de freio, reparo dos êmbolos dos freios traseiros. Então aí nós vamos ter uma série de consequências que podem danificar o sistema de freios, além também de, se não for trocado, entupir as tubulações, tanto flexíveis como as tubulações rígidas. Então fiquem atentos ao período de troca do fluido de freio. Se você não tiver o manual do seu veículo, é só você procurar no Google que você vai achar digitando manual do usuário veículo tal, ou seja, o veículo que você tem. E com certeza você vai achar informações em se tratando de fluido de freio. Bom, é isso aí. Curtam o meu canal e inscrevam-se. Muito obrigado.